Bom dia, olha nós aqui de novo. Olha, começando mais um dia juntos. Olha você se dispondo a ouvir uma mensagem. Olha você se dispondo a ouvir algo para se sentir melhor. Olha aí que delícia. Olha aí você tomando atitude. Olha aí você reagindo. Que gracinha, gente. Nós estamos juntos aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer para você. É muito interessante que cada palavra que é dita, ela não é preparada antes. Eu ligo o vídeo, eu coloco o texto e o Senhor fala do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Então, muitas vezes, eu abro um texto aqui e eu falo totalmente ao contrário, ou melhor, eu falo outra palavra ao invés de falar o texto que está aberto. Porque o Espírito Santo, ele sabe exatamente o que você precisa ouvir e ele te leva a sério, sabia? Sabia que você é muito importante para ele? Sim. E ele não brinca com o meu tempo, ele não brinca com o seu tempo. E nós estamos juntos aqui, entendendo que o nosso tempo é valioso e entendendo que o Senhor está trabalhando em nós, através das mensagens diárias. Você tem enviado essas mensagens para alguém? Então envia. Envia no grupo da família, envia para pessoas que você acredita que esteja precisando. Envia também para aquelas que você não acredita que está precisando, porque você não a conhece, você não sabe quais são os planos do Senhor para ela. Então, seja um porta-voz ou seja um mensageiro, transportando essas mensagens para outras pessoas. E olha, eu quero falar um pouco com você sobre Bartimeu. Olha que linda essa história. Bartimeu era um homem que não tinha visão. Ele era cego, mas ele não era cego no sentido de ter o globo ocular e não enxergar. Tinha sido lhe arrancado o globo ocular. A Bíblia nos dá a entender que Bartimeu não era um cego de nascença. Ele se tornou cego no decorrer da vida. Então ele conhecia, ele chegou a ver, ele chegou a ter a experiência de ver a beleza da vida, de ver o céu, de ver as estrelas, de ver o ser humano. E ele passou por essa situação de ter o globo ocular arrancado. E aí ele começou a mendigar. Naquela época, o mendigo, ele andava com a capa nas costas que tipificava a condição dele. Mostrava que ele era um mendigo. E ele andava. Eu não sei se você já percebeu que quando nós andamos no centro da cidade, hoje muito menos pessoas vão ao centro da cidade por causa dos shoppings, por causa que nos bairros o centro comercial tem se intensificado muito, não é? No bairro que eu moro mesmo, nós encontramos quase tudo lá. Nossa, uma boa parte do que nós precisamos, muito, não é uma boa parte. Quase tudo que nós precisamos, nós encontramos dentro do próprio bairro. E nem a shoppings nós precisamos ir para buscar. Então, pouco se anda no centro, né? Algumas pessoas ainda precisam passar por lá por causa do trabalho e etc. Mas, quando nós passamos no centro, nas ruas do centro da cidade, ou em alguns lugares onde os mendigos estão, lá, nesse lugar, a impressão que nos dá, e você pensando comigo agora, você vai ver que é assim que funciona. Os mendigos, eles quase fazem parte da paisagem. Você já notou? Se tiver um vizinho seu deitado, mendigando, você não vai saber que é um vizinho seu, porque você não vai olhar para ele. Nós andamos tão pensativos nas nossas coisas do dia a dia, que ver pessoas deitadas de relance já faz parte, a gente segue e que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. É assim e seguimos a nossa vida. Bom, esse mendigo, ele ficava na porta da cidade, pedindo dinheiro, pedindo esmolas. E as pessoas que tinham davam, e as que não queria dar, não dava, e como hoje acontece, a vida seguia. E esse mendigo, e esse cego ficou sabendo que Jesus viria para aquela cidade. E ele ficou à porta daquela cidade
atento. Você entende que ele não via, né? Óbvio, que ele era cego, eu acabei de dizer. Então ele não estava vendo, ele estava ouvindo. Ele estava sentindo a presença da multidão passando. Porque isso vai ser uma informação que provavelmente você já sabe, mas as pessoas, elas sentem. Os outros sentidos de quem perde a visão são aguçados a ponto da visão se estender para o corpo. Então a pessoa, ela consegue sentir a afeição e conhecer a pessoa pelo tato. Ela fica com os outros sentidos mais aguçados do que quem enxerga. E esse homem decidiu que enxergaria a partir daquele dia, porque Jesus estava entrando ali. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não sei se você está entendendo, mas tinha uma multidão cercando Jesus. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está entendendo? Que mesmo com a multidão, mesmo com a possibilidade de Jesus não o ouvir, ele gritou. E as pessoas mandavam que ele silenciasse. As pessoas o chamou de louco por estar gritando em meio à multidão. E ele não parou de gritar. E Jesus disse: fale para que ele venha ter comigo. E Bartimeu, que não era vítima da enfermidade, que não era vítima da situação que ele estava, ao invés de questionar Jesus ter chamado-o para ter com ele, ele levantou e foi ter com Jesus. Ele levantou na condição de cego e foi até Jesus. E chegando lá, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse que ele queria ver. Ele não questionou a pergunta de Jesus. Ele não disse: Jesus, o senhor não vê que eu não tenho nem um globo ocular? Não. Ele disse: eu quero ver. E aquele homem recebeu a cura porque ele tomou decisão, porque ele saiu daquele lugar, da porta daquela cidade. Ele saiu da condição de mendigo. Ele saiu da condição de cego. Porque ele acreditou que a voz dele chegaria até Jesus. A sua voz precisa chegar até Jesus. Então agora é a hora de você não deixar o vitimismo te dominar, de você não se achar aquela pessoa indigna de chegar até Jesus, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ele quer mudar a sua história. Então agora, chame alto, chame como se sua casa estivesse pegando fogo, chame como se a sua vida dependesse dessa resposta e grite: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai tirar você da condição e da situação que você está, porque você vai deixar de ser vítima e vai atuar. Eu te abençoo com toda sorte de bênção e te encontro amanhã às 7 horas, em nome de Jesus. Um abraço, meu amor.